Olá a todos, eu me chamo José Osvaldo Siqueira de Araújo Júnior, eu sou ecólogo formado pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em colaboração com os meus colegas Arley Celestino de Oliveira Chagas e James Lucas da Costa Lima, eu apresento hoje para vocês o nosso trabalho intitulado O uso da morfologia de frutos e sementes na identificação de plantas infestantes do gênero Córcoros. Dando início, Córcoros é um gênero composto por ervas e arbustos de vida curta. Atualmente, a sua distribuição são em regiões tropicais e subtropicais do globo. Anteriormente, Córcoros era um gênero incluído na subfamília Tiliaceae, porém hoje Córcoros é um gênero que inclui a subfamília Grevioide pertencente à família Malvaceae. E ao redor do mundo, há cerca de 100 espécies de Córcoros válidas, das quais 6 delas ocorrem aqui no Brasil. E algumas espécies de Córcoros são conhecidas como jutas, pois são importantes fontes de fibras naturais e são cultivadas em áreas tropicais, inclusive em planícies de inundação. E outras espécies são consideradas infestantes em cultivos e pastagens, causando alguns prejuízos econômicos. A taxonomia do gênero Córcoros antes era baseada em caracteres morfológicos e hoje tem sido impulsionada por análises moleculares. Porém, embora esses métodos sejam bastante úteis, ainda há interesse em identificar características morfológicas relevantes, especialmente porque as espécies de Córcoros são muito semelhantes entre si, assim dificultando a sua correta identificação. Então é por isso que esse estudo teve como objetivo identificar características de fruta e semente de Córcoros com potencial valor como evidência taxonômica. Partindo para a metodologia, as amostras foram obtidas de espécimes vivos coletados em excursões no estado do Rio Grande do Norte e cultivados em casas de vegetação na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, também no Rio Grande do Norte. E os frutos e sementes das espécies de Córcoros aestons, Córcoros argutos, Córcoros hirtus, Córcoros olitórios e Córcoros triloculares foram analisados por estereomicroscopia e microscopia eletrônica de varredura, o MEV, E as características qualitativas mais relevantes subsidiaram a construção de uma chave de identificação, enquanto as medições das estruturas reprodutivas foram realizadas com parquímetro digital e papel milimetrado com quadrículas 1 por 1. De resultados, obtivemos que os caracteres mais significativos observados nos frutos foram tipos de indumentos, que poderiam ser pubescentes, piloso, glabrescentes ou glabros, que é aqueles sem pelos, E os tipos de tricomas foram simples curtos, simples longos ou estrelados. E os números de valvas foram de 2 a 5, a presença ou ausência de alas e graus de ramificação apical. Eu trouxe aqui como ênfase a Córcoros aestons porque ela foi a única espécie a apresentar alas e ápice bífido. E as sementes diferiram quanto ao tamanho, formato, que poderia ser oblongoide, elipsoide ou romboide, a coloração bege castanha ou enegrecida, e a ornamentação da testa poderia ser rugosa, coliculada ou reticulada. E para finalizar, o gênero Córcoros demonstrou possuir nos frutos e semente diversas características morfológicas estáveis observadas por meio de análise em estereomicroscópio e microscópio eletrônico de varredura, e tais características podem servir como informações chaves para a correta identificação e circunscrição das espécies, bem como a compreensão de relação taxonômica e filogenética. E a identificação adequada das espécies de Córcoros também pode contribuir para o controle de plantas infestantes, permitindo distinguir espécies nativas de espécies exóticas e assim minimizar os custos com escolhas de pesticidas mais aprimorados e além de reduzir a contaminação do solo e dos mananciais hídricos. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado.